Olá, eu sou Adriana de Oliveira Dias, estou aqui para dar continuidade ao curso de Segurança do Paciente em Laboratório e as suas implicações e análises clínicas. Vamos à nossa aula 2 sobre coleta de materiais biológicos. Venopunção. O profissional responsável pela venopunção deve seguir as etapas abaixo: verificar a solicitação médica e o cadastro do pedido, apresentar-se ao paciente, estabelecendo a comunicação e ganhando a sua confiança, explicar ao paciente ou ao seu responsável os procedimentos aos quais o paciente será submetido e solicitar o seu consentimento, fazer a asepsia das mãos entre um paciente e outro, realizar a confirmação da identificação do paciente e verificar se o mesmo está em condições de preparo ou jejum adequadas. Local da venopunção. Os locais elegíveis para a venopunção são as veias dos membros superiores, onde temos as veias cefálica, cefálica acessória e cefálica mediana, além das veias basílica, basílica mediana e a veia mediana. Podemos também funcionar as veias do dorso da mão, onde temos as veias cefálica, basílica e do arco venoso dorsal. Locais para se evitar a venopunção. Deve-se evitar membros onde estiveram instaladas terapias venosas, evitar áreas que contenham cicatrizes de queimaduras, evitar o lado da região onde se ocorreu a mastectomia, áreas com hematomas, fístulas arteriovenosas, enxertos ou cânulas vasculares e veias trombosadas. Uso adequado do torniquete. Deve-se posicionar o braço do paciente inclinando-o para baixo, a partir da altura do ombro. Posicionar o torniquete com o laço para cima, a fim de evitar a contaminação da área de punção. Não aplicar, no momento da seleção venosa, o procedimento de bater na veia com 2 dedos, pois este tipo de procedimento provoca hemólise capilar e, portanto, altera o resultado de certos analitos. Se o torniquete for usado para a seleção preliminar da veia, fazê-lo apenas por um breve momento, pedindo ao paciente para fechar a mão. Localizar a veia e, em seguida, afrouxar o torniquete. Esperar por 2 minutos para usá-lo novamente. O torniquete não deverá ser usado em alguns testes como lactato ou cálcio, a fim de evitar alteração nestes resultados. Ao aplicar o torniquete, ele deve ser posicionado de 7,5 cm a 10 cm acima do local da punção, para evitar a contaminação do local. Não usar o torniquete continuamente por mais de 1 minuto. Ao garrotear, pedir para o paciente que feche a mão para evidenciar a veia. Não apertar intensamente o torniquete, pois o fluxo arterial não deve ser interrompido. O pulso deve manter-se palpável. Trocar o torniquete sempre que houver a suspeita de contaminação. Posição do paciente. Deve-se pedir ao paciente que se sente confortavelmente em uma cadeira própria para a coleta de sangue, que a cadeira tenha apoio para os braços e previna quedas, caso o paciente venha a perder a consciência. Recomenda-se ainda que no descanso da cadeira, a posição do braço do paciente seja inclinada levemente para baixo e estendida, formando uma linha direta do ombro para o pulso. O braço deve estar apoiado firmemente pelo descanso e o cotovelo não deve estar dobrado. Uma leve curva pode ser importante para evitar a hiperextensão do braço. Ao realizar a coleta no leito do paciente, pedir ao mesmo que se coloque em uma posição confortável. Caso esteja em posição supina e um apoio adicional for necessário, coloque um travesseiro debaixo do braço em que a amostra será colhida. Posicione o braço do paciente inclinado levemente para baixo e estendido, formando uma linha direta do ombro para o pulso. Caso esteja em posição semi-sentada,
O posicionamento do braço para a coleta torna-se relativamente mais fácil. Antisepsia e higienização das mãos. Com relação à antisepsia da pele no local da punção, ela é usada para prevenir a contaminação direta do paciente e da amostra. O antisséptico escolhido deve ser eficaz, ter ação rápida, ser de baixa causticidade e hipoalergênica na pele e mucosa. Os álcoois etílicos e isopropílico são os que possuem efeito antisséptico na concentração de 70% e, dentre outras concentrações, é a que possui maior eficácia germicida. Antes da venopunção, limpar o local com um movimento circular do centro para fora. Permitir a secagem da área por 30 segundos para prevenir hemólise da amostra e reduzir a sensação de ardência na venopunção. Não assoprar, não abanar e não colocar nada no local. Não tocar novamente na região após a antisepsia. Se a venopunção for difícil de ser obtida e a veia precisar ser palpada novamente para se efetuar a coleta, o local escolhido deve ser limpo novamente. Higienização das mãos. As mãos devem ser higienizadas após o contato com cada paciente, evitando assim a contaminação cruzada. A higienização pode ser feita com água e sabão ou usando álcool gel. Coleta de sangue a vácuo. A coleta de sangue a vácuo é a técnica de coleta de sangue venoso recomendada atualmente, pela facilidade no seu manuseio, pois o tubo de coleta de sangue a vácuo tem em seu interior vácuo calibrado e em capacidade proporcional ao volume de sangue informado em sua etiqueta externa, o que significa que quando o sangue parar de fluir para dentro do tubo, o flebotomista terá a certeza de que o volume de sangue correto foi colhido. A quantidade de anticoagulante ativador de coágulo é proporcional ao volume de sangue a ser coletado, gerando, ao final da coleta, uma amostra de qualidade para ser processada ou analisada. A coleta de sangue a vácuo também gera conforto ao paciente, pois em uma única punção venosa pode-se colher rapidamente vários tubos, abrangendo todos os exames solicitados pelo médico. Pacientes com acessos venosos difíceis, como crianças, pacientes em terapia medicamentosa, quimioterápicos, também são beneficiados, pois existem produtos que facilitam essas coletas. Scalpes para coleta múltipla de sangue a vácuo em diversos calibres de agulha e tubos para coleta de sangue a vácuo com menores volumes de aspiração. Outro ponto relevante a ser observado é o avanço da tecnologia em equipamentos para diagnóstico e kits com maior especificidade e sensibilidade, que hoje requerem um menor volume de amostra do paciente. A garantia da qualidade nos resultados é um fator relevante e primordial em um laboratório. A segurança do profissional de saúde e do paciente, uma vez que a coleta a vácuo é um sistema fechado de coleta de sangue. Vamos agora ao passo a passo da coleta de sangue a vácuo. A primeira coisa é solicitar ao paciente que se coloque numa posição confortável para a realização da venopunção. O paciente posicionado, vamos então apalpar a sua veia. Após apalpar a veia, colocar o garrote pelo tempo máximo de 1 minuto. A veia exposta, vamos desinfetar o local da punção. Neste momento, monta-se o sistema de coleta para a realização da punção venosa. O sistema de coleta montado, vamos inserir os tubos a vácuo no adaptador. Retirar o garrote somente quando o sangue começar a fluir para dentro do tubo. Seguir a sequência de coleta dos tubos conforme veremos mais para frente. Retirado o garrote e realizada a coleta de todos os tubos, devemos inverter os tubos
gentilmente de 8 a 10 vezes. As amostras estão prontas para análise. Coleta de sangue com seringa e agulha. A coleta de sangue com seringa e agulha é um procedimento de risco para o profissional de saúde, que além de manusear o sangue, também deve descartar de maneira segura o dispositivo pérfuro-cortante em descartador adequado. Com o advento da NR32, dispositivos de segurança devem estar acoplados nos materiais pérfuro-cortantes, inclusive as agulhas hipodérmicas, e o manuseio de material biológico deve ser o mínimo possível. Sempre que a seringa e a agulha forem usadas para a coleta de sangue, deve-se usar um adaptador de coleta de sangue a vácuo, com a agulha distal acoplada para a transferência do sangue da seringa diretamente para o tubo, sem a necessidade de manuseio do sangue e abertura do tubo. Dificuldades de coleta. Para se obter uma punção de sucesso, vários fatores devem ser observados antes de iniciar o procedimento. Sempre funcionar a veia do paciente com o bisel voltado para cima. Respeitar a proporção sangue aditivo no tubo. Introduzir a agulha mais ou menos 1 centímetro no braço do paciente. Respeitar a angulação de 300 graus em relação ao braço do paciente. Trocar a posição da agulha. Se a agulha penetrou profundamente na veia, tracione-a um pouco para trás. Se não penetrou o suficiente, avance-a até atingir a veia. Se durante o ato da coleta houver suspeita de colabamento da veia puncionada, recomenda-se virar lenta e cuidadosamente a agulha para que o bisel fique desobstruído, permitindo a recomposição da luz da veia e a liberação do fluxo sanguíneo. Realocação lateral da agulha nunca deve ser tentada para se alcançar a veia basílica, devido à sua proximidade com a artéria braquial. Tentar coletar o material com outro tubo se o utilizado inicialmente falhar por qualquer defeito, por exemplo, falta de vácuo. Não são recomendados os movimentos de busca aleatória da veia. Este tipo de movimento pode ser doloroso e pode produzir perfurações arteriais, resultando em hematoma, compressão do nervo ou lesão direta do nervo. Não é recomendável que o flebotomista tente mais de 2 vezes uma venopunção. Se possível, outra pessoa deve ser acionada para completar a coleta no paciente ou o médico deve ser notificado. Coleta por catéter intravenoso. Ao iniciar o procedimento de coleta de catéter com infusão intravenosa, deve-se tomar o cuidado para assegurar que o fluxo de infusão foi completamente descontinuado. Fazer a asepsia rigorosa, enxagar a cânula com a solução salina isotônica com volume proporcional ao tamanho do catéter. Os 10 primeiros ml de sangue devem ser descartados antes que a amostra de sangue seja coletada. Certificar-se de que este procedimento é feito somente por pessoal capacitado e, de preferência, em ambiente hospitalar, com prévio consentimento do médico assistente. Conectar o adaptador de coleta a vácuo ou a seringa ao catéter e proceder à coleta. Retirar o adaptador ou a seringa e fazer a asepsia do catéter. O procedimento para reinício de infusão no paciente devem ser realizados por profissional habilitado. Documentar em qual braço, a região e onde foi feita a coleta, proximal ou distal ao local da infusão. Coleta de hemocultura. Utilizar as garrafas de hemocultura que contêm meios de cultura próprios para o crescimento de micro-organismos. A recomendação do CLSI é obter as amostras simultaneamente, sem intervalos de tempo. Devem ser coletados 2 a 3 pares de hemocultura por episódio. Após a coleta, as amostras devem ser transportadas ao laboratório em no máximo 2 horas.
As garrafas de hemoculturas jamais devem ser refrigeradas ou congeladas, pois as baixas temperaturas podem inviabilizar o crescimento de alguns micro-organismos. O ideal é transportar as amostras à temperatura ambiente. Antes da coleta da hemocultura, inspecionar todas as garrafas e descartar aquelas que apresentarem evidência de contaminação, danos ou deterioração. Preparar o sítio de punção, realizando a antisepsia adequada com movimentos circulares do centro para a periferia. Esperar secar naturalmente, não tocar a área, não apalpar e não esfregar, não assoprar. Preparar as garrafas, remover as tampas das garrafas, limpar as tampas de borracha das garrafas com álcool 70% e permitir a secagem natural. Marcar na etiqueta o nível de preenchimento do sangue. A identificação dos frascos. Identificar todas as garrafas com as informações do paciente. Anotar também o local em que foi realizada a venopunção. Não escrever ou colar etiquetas sobre o código de barras que é utilizado como instrumento para reconhecer a garrafa. Coleta de gasometria. Os locais visuais para a realização da punção arterial são as artérias radial, braquial ou femoral. Após a obtenção da amostra arterial ou venosa, despreza-se a agulha, esgota-se o ar residual, veda-se a ponta da seringa com o dispositivo oclusor e homogeneiza-se suavemente, rolando-a entre as mãos. O material necessita ser encaminhado imediatamente ao laboratório. O ideal é que não exceda o prazo de 15 minutos. Sequência da coleta dos tubos. O tubo número 1 é o frasco de hemocultura, seguido pelos tubos com citrato, que é o de tampa azul claro, tubos para soro com ativador de coágulo, com o sem gel separador, que são os da tampa vermelha ou amarela, os tubos com heparina, com o sem gel separador, que são os da tampa verde, tubos com EDTA, da tampa roxa, tubos com fluoreto, tampa cinza e a gasometria. Homogeneização dos tubos. É de extrema importância que, imediatamente após a coleta, todos os tubos sejam homogeneizados. O procedimento deve ser realizado por inversão. Não se deve homogeneizar vigorosamente. A falha na homogeneização adequada do sangue em tubo com anticoagulante precipita a formação de microcoágulos. A seguir, uma tabela com os grupos de anticoagulantes e aditivos e o número de inversões para cada um deles. Tubos com gel separador. Normalmente se homogeneiza de 5 a 10 vezes. Tubos com aditivos. Não é necessário homogeneizar. Tubos com aditivo para obtenção de soro, de 5 a 8 vezes. Tubos com sangue total ou plasma, de 5 a 10 vezes, dependendo do tubo. Tubos com elementos de traço, de 5 a 10 vezes, dependendo do tubo. O número de inversões pode variar de acordo com o fabricante. É sempre bom consultar a tabela do fornecedor. Segurança. A principal forma de transmissão de agentes infecciosos na coleta se dá por contato direto, respingos de materiais biológicos que atingem a pele e mucosa ou acidentes com pérfuros cortantes, ou de forma indireta, que é o contato da pele com superfícies contaminadas, contato da mão contaminada com a mucosa ou pele que não esteja intacta. Uma outra forma de transmissão possível é a inalação de aerossóis. A formação de aerossóis também pode ocorrer durante a preparação das amostras. Com relação à segurança do flebotomista, a norma descreve que são vedados o reencape e a desconexão manual de agulhas. Deve ser assegurado o uso de materiais pérfuro-cortantes com dispositivo de segurança,
conforme o cronograma a ser estabelecido pela Comissão Tripartite Permanente Nacional da NR32. Com relação ao esquema de vacinação, a norma descreve que a todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido gratuitamente programa de imunização ativa contra tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, também conhecido como NR7.